Romanos, abra lá, Romanos capítulo de número 1, nós vamos caminhar hoje do verso 18 ao verso 32. Romanos capítulo de número 1, do verso 18 ao verso 32. Vamos lá, eu vou ler o texto. Você acompanhe, firme, fique aí acompanhando, Bíblia aberta, caneta na mão, papel do lado, anote aquilo que você julgar ser importante para o seu aprendizado. Vou ler o texto. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, como também aprovam os que assim procedem. Está aí, está lido o texto bíblico. Eu quero lembrar dos irmãos que nós estamos utilizando esta revista da Cristã Evangélica, editora Cristã Evangélica. Alguns irmãos que não pegaram a sua revista ainda, elas estão disponíveis aqui na residência do pastor. Você pode passar por aqui e pegá-la, mediante a apresentação de um combo de R$10. Serve aí para você estar acompanhando durante a semana, estudando, lendo com mais vagar, para que no domingo você possa participar, se envolver e compreender melhor o estudo da palavra. Hoje é a nossa lição de número 3. Então nós estamos compartilhando hoje a lição de número 3. Eu quero convidá-lo a caminhar conosco nesse percurso da lição. Escola Dominical, Carta aos Romanos, o texto nosso é Romanos 1, de 18 a 32,
e o nosso tema dessa reflexão é a ira de Deus contra a humanidade. A ira de Deus contra a humanidade. Vamos caminhando aqui, eu coloquei algumas partes aqui do nosso esboço e peço que você vá também aí de pronto acompanhando e juntos vamos refletindo um pouco mais. Só um minutinho, me perdi aqui, mas eu me encontro rapidinho. Ok, gente, vamos lá, caminhando comigo. Eu coloquei aqui a título de introdução que para muitas pessoas e até para alguns cristãos, Deus é um ser puro amor e ele jamais se concebe a favor dele a ideia de ira. Ou seja, muitos cristãos também entendem assim, que Deus é só amor, Deus não se ira, Deus não se vinga, Deus não pune, Deus não entra em juízo com o ser humano, mas é importante nós lembrarmos que não é essa a mensagem da Bíblia. Por mais que nós queiramos um Deus que seja só amor e bondade, esse mesmo Deus, ele é também severidade. Esse mesmo Deus é também justiça. Esse mesmo Deus é também juízo. Ele é vingativo, ele traz punição ao homem pecador. Isso é Gênesis a Apocalipse. Se você ler a Bíblia com os olhos do Evangelho, você vai perceber isso. Vamos digredir aqui um pouquinho mais. Há daqueles que falam, não, mas isso era o Velho Testamento, lá Deus era muito irado, Deus queria mostrar que ele era punitivo, mas no Novo Testamento Jesus é puro amor. Não pensem assim. A Bíblia mostra que Jesus, o Filho de Deus, não tem diferença alguma quanto ao caráter, quanto à sua divindade com o Pai. Ele e o Pai são um. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é o mesmo Deus, embora três pessoas distintas, mas iguais. Se Deus tinha ira e demonstrou a sua ira no Velho Testamento, Jesus Cristo também é um Deus irado. E você vai encontrar particularmente as expressões que falam que ele virá um dia, com poder e glória, com majestade, e ele vai trazer vida eterna e galardão eterno para aqueles que nele creram, mas também vai trazer juízo e vingança, inferno de fogo. Jesus falou muitas e muitas vezes sobre o inferno, a punição de Deus sobre os pecadores. E quem tem as chaves da morte e do inferno, de acordo com Apocalipse capítulo 1, é o próprio Jesus. Ou seja, quem é a autoridade sobre a morte e o inferno é o próprio Jesus Cristo. Então, só para lembrarmos aqui, Deus é um Deus bondoso, é um Deus amoroso, mas Deus também é um Deus que se ira contra a raça humana pecadora. Paulo faz aqui, então, meus irmãos, um diagnóstico radical da humanidade, descreve a verdadeira dimensão da depravação e da corrupção do ser humano. Esse texto que nós lemos aqui de Romanos capítulo 1, do 18 ao 32, é exatamente um raio-x. É Paulo olhando para aquilo que de fato somos como raça pecadora. Se você se lembra da leitura lá de Isaías capítulo 1, lá diz que nós somos raça de malignos, filhos corruptores, pertencemos a uma geração caída e apóstata por natureza. Mas louvado seja Deus, pela sua misericórdia e graça, ele também vem ao nosso encontro e nos resgata. Então, se hoje você pode crer em Cristo Jesus, louvar e glorificar a Deus pela sua bondade, é porque Deus fez algo maravilhoso na sua vida. É porque Deus foi ao seu encontro, como diz Paulo em Efésios capítulo 2, estando você morto em seus delitos e pecados, ele te deu vida. Então é só por isso que você pode louvar a Deus. É só por isso que você pode, de fato, glorificar a Deus. Caso contrário, você continuaria morto em seus delitos e pecados. Então aqui é um raio-x da raça humana. Nós pensamos que a raça humana é coisa boa, mas mesmo a mais tenra criancinha já nasce portadora da culpa e da corrupção e, portanto, merecedora de condenação. A mais linda criança, o mais tenro bebê, à luz da Escritura, ele é um corrupto, ele é alguém degenerado, ele é alguém que já carrega dentro de si
todos os germes da pecaminosidade, todo o poder do pecado, e se Deus for olhá-lo com justiça, ele é também merecedor da perdição e da condenação eterna. Não vamos entrar aqui no mérito da questão, se criança é salva, se não é salva, mas você pode pesquisar depois e certamente se contentar com a graça de Deus também a favor dos pequeninos. Jesus tocou nessa questão, a Escritura é farta de textos que nos ajudam nessa direção. Então, mesmo a criancinha mais tenra, ela é portadora do pecado. Se você olhar o texto lá de Romanos, capítulo 5, versículo 2, o texto de Romanos, capítulo 5, versículo 2, Paulo diz que assim como por um só ato, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quando é que uma criancinha tão tenra, tão bela quanto esse que nós colocamos aqui, à guisa de ilustração, como é que uma criancinha tão bela, ou quando é que ela passa a ser uma pecadora? Diz o texto aqui que a morte passou a todos os homens, desde a sua concepção, desde a sua formação no útero da mamãe, essa criança já é pecadora. A corrupção do papai e da mamãe, a pecaminosidade do papai e da mamãe já passam na fecundação dessa criança. É o texto lá de Salmo 51, versículo 5, particularmente, que eu me recobro aqui nesse momento, nos ajuda a lembrar disso. O salmista e profeta Davi vai dizer lá: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. E a Escritura vai nos mostrar isso, que desde o ventre materno nós já somos portadores do pecado. Então, nós estamos debaixo de uma raça caída, somos uma raça caída e estamos debaixo do pecado. Primeira particularidade da nossa lição nessa manhã é falar sobre a ira de Deus. A ira de Deus, a sua natureza. O que é a ira de Deus? John MacArthur é um pregador reformado. Ele vai dizer que não se trata de uma explosão impulsiva de raiva voltada de maneira caprichosa às pessoas às quais Deus não gosta. É a resposta certa e determinada de um Deus justo ao pecado. A ira de Deus não é como a minha ou a sua ira. Quando nós nos irritamos e ficamos irados por uma situação ou outra, muitas vezes até uma ira injusta, agredindo desnecessariamente as pessoas. Não, a ira de Deus não é assim. A ira de Deus é santa. A ira de Deus é perfeita, a ira de Deus é justa, a ira de Deus é correta, é a resposta certa e determinada de Deus com justiça ao pecado humano. Isso é ira de Deus. Então é algo totalmente distinto da minha raiva ou da sua raiva. Não podemos pensar na ira de Deus no mesmo molde da minha ou da sua ira. A ira de Deus é santa, ela é perfeita. Então vamos caminhando mais aqui. Eu quero lembrar você também sobre o objeto contra o que Deus se revolta. Contra o que Deus se ira. A ira de Deus se revela contra o que ou contra quem. Então perceba aí no texto de Romanos capítulo 1, fique conosco, a Bíblia diz que Deus se revela contra a impiedade. Volta lá para o versículo 18. Porque a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. O que é impiedade? Então, aqui você tem a ação divina contra a falta de reverência e devoção a Ele. Impiedade. Eu procuro ilustrar sempre de uma maneira bem simplória, bem fácil, com o prefixo in, que significa não. Não é mesmo? Quando você fala, por exemplo, eu sou uma pessoa feliz. E quando você fala, eu sou uma pessoa infeliz, você está dizendo, eu não sou feliz. Então, o in, esse prefixo, ele significa não. O que é pio? Eu preguei sobre Salmo 14 lá na igreja um tempo atrás, e são as últimas gotículas que eu tenho do Salmo 14, termina amanhã, e eu trouxe também essa ilustração lá naquela mensagem. Pio
não diz respeito ao barulho do pintinho. Pio não diz respeito ao título de um papa que passou pela história, mas pio significa piedoso. Pio significa devotado. Pio significa consagrado. Então, pio é aquele devotado a Deus. Pio é aquele consagrado a Deus. Pio é um adorador. Então, o impio é o não pio. O ímpio, mais propriamente dito, da forma correta no nosso português, o ímpio é aquele que não adora. O ímpio é aquele que não tem devoção a Deus. O ímpio é aquele que não tem reverência ao Senhor. Então a ira de Deus se revela contra essa impiedade, contra essa falta de devoção, de reconhecimento do homem perante Deus. A Bíblia vai dizer para nós que Deus nos criou por louvor da sua glória. Não é apenas para você viver a vida de qualquer maneira, mas é para louvar e glorificar a Deus. A nossa confissão de fé, mais propriamente dito, o nosso catecismo de Westminster, ele vai perguntar qual é o fim principal do homem. Por que é que nós existimos? Qual é a prioridade da nossa existência? A prioridade da nossa existência é glorificar a Deus. Ponto número 1. É glorificar a Deus. E também, nesse glorificar a Deus, desfrutar ou gozar das maravilhas, das bênçãos de Deus constantemente. Mas o nosso fim principal é a glória de Deus. Então, a ira de Deus se revela contra a falta de piedade. A ira de Deus se revela contra a falta de reverência, contra a falta de devoção, contra a falta de adoração do homem para com Deus. Mas o texto continua. Versículo 18 aí no texto de Romanos, também diz que a ira de Deus se revela contra a perversão. Olha só, do céu se revela a ira de Deus contra toda impiedade e contra toda perversão dos homens. O que é perversão? Então, essa ira de Deus é a ação divina contra a falta de conformidade com a sua lei. Perversão diz respeito a essa falta de conformidade. É o homem ser totalmente averso, totalmente contrário aos princípios e à lei de Deus. É o homem não se ajustar à vontade de Deus. A manifestação da ira divina não se dará só no juízo final, como algumas pessoas pensam, mas a ira de Deus também se dá, muitas vezes silenciosa e invisivelmente, no tempo presente. Parece que não está acontecendo nada, mas Deus é um Deus irado. Parece que tudo está indo bem, mas Deus está derramando da sua ira contra a raça de pecadores, contra a raça humana, debaixo da maldição aqui nessa terra. Deus demonstra sua ira contra aqueles que persistem no pecado. Deus é gracioso, é bondoso, é amoroso, Deus é compassivo, é cheio de perdão, mas Deus demonstra sua ira contra aqueles que persistem, que permanecem na prática do pecado. Não despreze, portanto, a verdade a respeito de Deus, simplesmente para proteger o seu estilo de vida. Não haja simplesmente de maneira que você possa se defender e deixando Deus ou deixando a vontade de Deus de lado. Certifique-se de que você não está adorando uma fantasia, mas que você está adorando o Deus verdadeiro. E o Deus verdadeiro é um Deus que ama, é um Deus que perdoa, é um Deus que abraça, que acolhe, mas o Deus verdadeiro é um Deus também que é irado contra o pecado. Segunda particularidade da nossa reflexão nessa manhã é a culpabilidade dos gentios. Vamos lembrar que Paulo, ele abriu a sua carta, ou introduziu a sua carta, dizendo que ele não tinha vergonha do Evangelho, que esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do gentio. Não é isso mesmo? Então Paulo vai tratar nesses capítulos iniciais, e a reflexão do próximo domingo vai tratar um pouco mais detalhadamente essa questão. Ele vai tratar sobre a culpabilidade universal. Ele vai começar dizendo que o judeu é pecador. Lembra?
O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu. Olha só, então o judeu é conhecedor do Evangelho, ele é conhecedor da verdade, e ele é o primeiro a ser alcançado com essa bênção, porque foi ele o povo criado por Deus para ser o receptor do Evangelho, e para ser o transmissor do Evangelho para o mundo. Mas Paulo vai começar então no capítulo 2, daqui a pouco, próxima lição, falando sobre a pecaminosidade do judeu. Mas Paulo vai tratar também sobre a pecaminosidade dos gentios. Paulo quer mostrar aos romanos que ninguém é melhor do que ninguém. Em termos de pecado, todos somos iguais perante Deus. Todos somos pecadores. Mas Paulo vai mostrar logo de cara, dos versículos 18 ao 32, como é que a perversidade, a pecaminosidade, a culpa está recaída sobre todos os povos, e Paulo joga isso a todos os gentios. John Douglas é um comentarista bíblico já renomado, já de muitos anos. Há um comentário dele na editora Vida Nova, é o novo comentário da Bíblia, e nesse comentário de J.D. Douglas, ele faz a seguinte colocação. Coloco aí para você ler. A justiça da raça humana é de fato injustiça. O ideal moral absoluto é a justiça de Deus, que só pode vir dele e ser revelado ou feito conhecido somente por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Nessa conformidade, Paulo traça um retrato vívido da injustiça do mundo gentílico, descrevendo a religião pagã, impiedade, e a moralidade pagã, injustiça. Sobre uma e outra, a justiça de Deus se revela. Ou seja, a justiça da raça humana, por melhores que sejamos, a raça humana é injusta. Na sua justiça, a raça humana pratica a injustiça. O ideal de moral só pode ser o ideal de Deus. O ideal de justiça absoluta só pode ser, só pode ser o ideal de Deus, e você só pode conhecer o ideal pleno de Deus através da pessoa bendita de Jesus Cristo e do seu Evangelho. Então, John Davis vai dizer que nessa conformidade, Paulo traça um retrato claríssimo da injustiça do mundo gentílico, descrevendo a impiedade, a religião ímpia, sem devoção, sem adoração, sem reverência, sem consagração, sem reconhecimento do Deus absoluto. E Paulo vai deixar isso claro depois, vai dizer que o paganismo trocou o Deus que se revela do céu, através das coisas criadas, trocou pelo simulacro de ídolos. A semelhança de animais, a semelhança de carrancas, a semelhança de homens, trocou Deus. Então é a impiedade, a falta de piedade, a falta de consagração e de adoração do homem, a adoração verdadeira do homem a Deus. Deus se revela contra isso. E a moralidade pagã, a injustiça, sobre todas as coisas, Deus se revela irado. Vamos caminhar aqui. De que forma o mundo gentílico provocou a ira de Deus? De que maneira provocaram a ira de Deus? E Paulo vai nos ajudar nisso. Primeiro, os homens provocaram a ira de Deus na rejeição deliberada da verdade revelada na natureza. Lembra que nós temos a revelação natural, os céus proclamam a glória de Deus, naturalmente Deus se revela. Na beleza de uma flor, no esplendor de uma cachoeira desabando, na fúria das ondas do mar, Deus se revela, Ele manifesta o seu poder, Ele manifesta o seu conhecimento, Ele manifesta a sua sabedoria. Deus se revela através das coisas criadas, e os homens provocam a ira de Deus quando rejeitam deliberadamente o fato de que Deus está se revelando através das coisas que foram criadas. Romanos 1, olha aí, verso 20 a 22. Romanos 1, verso 20 a 22. Paulo diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade,
claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. O que Paulo está dizendo aqui? Que se você olhar para a natureza, você vai perceber traços da existência de Deus. É bom que a gente faça uma distinção rápida aqui, para que você não fale que se você olhar para a natureza, você vai ver Deus. Não. Se você olhar para a natureza, você não vai ver Deus. Deus não está imiscuído, misturado, miscigenado na coisa criada. Deus, ele é fora, ele é além, ele se manifesta nas coisas criadas, mas as coisas criadas não fazem parte do ser divino. As coisas criadas não é, propriamente dito, Deus. Então, quando você olha para a natureza, você não vê Deus. Existem algumas canções, até cristãs, evangélicas, que nos levam a esse erro. Isso se chama panteísmo. É como quando alguém canta, por exemplo, que eu vejo Deus na beleza da flor, eu vejo Deus no sorriso da criança. Não, você não vê Deus em nada disso. Mas você reconhece a sabedoria, você reconhece o poder, você reconhece a inteligência, você reconhece o conhecimento, você reconhece a ordem. Então, você percebe a existência de Deus pelas coisas criadas, mas você não vê Deus nas coisas criadas. Aprenda a fazer essa distinção aí na sua mente. Então, os homens provocam a ira de Deus quando rejeitam deliberadamente a verdade revelada. Olha o que Paulo fala mais uma vez, versículo 20. Os atributos de Deus, assim também o seu eterno poder, assim também a sua própria divindade, se revelam nas coisas que foram criadas. Ou seja, você percebe a presença, você percebe o ser de Deus olhando as coisas que foram criadas. Embora elas sejam distintas de Deus, mas elas revelam o ser de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Então, quando o homem despreza esse conhecimento acerca de Deus mediante as coisas criadas, Paulo termina o versículo dizendo que esses homens são, por isso, indesculpáveis. Versículo 21. Porque tendo eles o conhecimento de Deus, ou percebendo a pessoa, os atributos, a divindade de Deus através das coisas que foram criadas, percebendo eles essas realidades, eles não glorificam a Deus, nem sequer agradecem a Deus pelas bênçãos, pela vida, por tudo. Pelo contrário, eles pensam que são sábios e tornam-se loucos. Versículo 22. Então, quem não está em Cristo não pode conhecer a Deus. Ninguém vem ao Pai, completa aí para mim. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. É Jesus que disse isso. Quem me vê a mim, vê o Pai, disse Jesus. Não conhecer a Cristo é não conhecer a Deus. E não me diga que você conhece a Deus e Deus te basta. Você não precisa de Jesus. Existem algumas religiões que transitam nessa direção. O próprio judaísmo. Eles querem dizer que conhecem a Deus, mas não querem Jesus Cristo. O próprio islamismo quer dizer que conhecem a Deus, mas não precisam de Jesus. E várias outras religiões, até algumas denominadas de cristãs, mundo afora, desprezam Jesus, querendo se agarrar ao Deus Pai. Mas ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse o nosso amado Redentor. Romanos 1, 20 a 22, aliás, repetir aqui o texto, né? Paulo vai mostrar exatamente isso. Quero que você olhe as outras duas referências. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 5. Paulo diz assim: não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Eu queria apenas me apegar na expressão que Paulo fala no final do versículo, os gentios que não conhecem a Deus. O mundo gentílico, sem Jesus Cristo, não conhece Deus. Pode ser religioso, mas não conhece Deus. A outra referência é 2 Tessalonicenses 1:8. Diz assim que Jesus Cristo vai se manifestar no último dia
em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do Senhor. Então é na manifestação poderosa de Jesus que o homem vai de fato conhecer o que é a ira de Deus contra aqueles que não conhecem a Deus. Um outro texto que eu coloquei de forma errada ali era Gálatas 4:8, eu repeti a referência de Romanos 1. Gálatas 4:8 diz que outrora, porém, não conhecendo a Deus, vocês serviam a deuses que por natureza não o são. Olha só, Paulo dizendo aos Gálatas que eles, antes de conhecer a graça de Deus, eles serviam a outros deuses que não eram deuses. Então a ira de Deus se revela contra essa falta de tato, contra essa falta de percepção, contra essa falta de conhecimento do ser humano em adorar a Deus, em ter piedade perante Deus. Então a revelação divina na natureza, ela lança luz suficiente para tornar o homem culpado perante Deus. Se o homem nunca tivesse Bíblia na mão, se o homem nunca tivesse sequer uma manifestação especial de Deus de qualquer forma, apenas a coisa criada, o mundo criado, a beleza da criação, a ordem da criação, a inteligência revelada nas coisas criadas, seria o suficiente para fazer o homem se prostrar perante Deus. E o homem, não se prostrando, ele se torna culpado. Então a revelação divina na natureza, ela lança luz e conhecimento suficiente para tornar o homem pecador culpado. É por isso que Paulo termina o versículo 20 dizendo isso. Tais homens são por isso indesculpáveis, ou são culpados perante Deus. É o que ele fala aí exatamente no verso 20. O veredito, portanto, é imediato. Culpado. Tem a criação diante de si e não adora a Deus, culpado. Não precisa de mais nada. O homem é culpado perante Deus, porque tendo a revelação da existência e do ser divino, não o adora, não o serve. Mas também a ira de Deus se manifesta sobre os homens, porque os homens provocaram a ira de Deus na perversão da verdade conhecida. Perceberam a existência de um ser e, ao invés de adorá-lo, criaram outros deuses. Perceberam a realidade da existência do ser divino e, ao invés de se dobrar em gratidão, serviu em gratidão de louvor e de adoração, criaram seus próprios deuses. A rejeição do Deus verdadeiro era notória e notificada por Paulo ao ver o homem trocando Deus pela idolatria. Se você percebe aí, nos versículos seguintes, Paulo vai dizer exatamente isso. Olha o verso 23. Você pode ler o 23 na sequência do 22, que diz: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus. Ao invés de adorá-lo, fizeram deuses semelhante a homens, fizeram Deus semelhante a aves, fizeram Deus semelhante a répteis, a quadrúpedes. Fizeram os deuses das mais diferentes formas no intuito de suprimir o ser divino e adorar aquilo que seja da sua própria invenção. Olha o texto do Salmo de número 106, Salmo de número 106, versículo de número 20, o texto vai dizer assim: e assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva. A reportagem aqui do Salmo 106 é ao erro do povo de Israel, quando saíram do Egito, entraram na caminhada pelo deserto, quando Moisés sobe ao monte para receber a revelação especial de Deus, o povo troca Deus por bezerro. Recolhem ouro, pratas, pedras preciosas do povo e constrói bezerros à semelhança dos deuses do Egito. Exatamente isso que o texto está dizendo, que o povo de Israel, mesmo diante da beleza, da grandeza, da revelação de Deus ali, fazendo sinais e prodígios, tudo na cara deles, tudo mostrando o poder e a existência de Deus, ainda assim, eles trocaram o Deus verdadeiro
por um novilho, pela imagem de um boi, e foram adorar esse novilho. O homem troca Deus por tantas imagens. O homem troca Deus por tantos deuses diferentes e cria, segundo a sua imaginação, os seus próprios deuses. Olha mais uma vez aí os versículos que Paulo coloca, versículos 22 e 23. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Se você for estudar a iconoclastia, ou a adoração de imagens mundo afora, é que quando se fala em imagem aqui no Brasil, via de regra, o brasileiro pensa nas imagens do catolicismo, que também é um erro, à luz da Bíblia. Mas muito mais do que apenas as imagens representativas dos santos do passado, a religiosidade mundo afora tem milhões e milhões de imagens, milhões e milhões de deuses criados para substituir ou para tomar o lugar do verdadeiro Deus. Então, assim como um ídolo é um ser inanimado e bruto, assim também se tornam inanimados e brutos os que o adoram. É como diz o texto bíblico. Eu coloco para você duas referências, peço que você corra para elas. Primeiro, Salmo 115, versículos 4 a 8. Olha lá. Salmo 115, versículos 4 a 8, dando um tempinho aí para que você procure, encontre. Diz o texto: prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Do jeito que é bruto, do jeito que é bestial, um ídolo que tem boca e não fala, tem ouvido e não ouve, tem olho e não vê, tem pés e não anda, tem mãos e não apalpam, tem coração e não sente nada, é apenas um bruto, marmório, seja fundido, seja esculpido, é apenas um ser bruto, que não tem vida. Assim também é aquele que o adora, é um ser bruto e sem vida. É isso que a palavra de Deus nos diz. Queria lembrar com você da palavra de Isaías, quando ele diz que é tão bestial a ideia de se construir um ídolo, é tão irracional, é tão fora de lógica a ideia de se construir um ídolo, que a Bíblia debocha disso. O profeta Isaías fala o seguinte: olha, um camarada pega o machado, afia o machado para que ele fique muito bom para o trabalho, e ele vai para a mata. Lá na mata ele escolhe uma árvore boa, de qualidade, madeira de lei, madeira boa, e ele corta aquela árvore com o seu machado e corta 2 cepos ou 2 troncos, e um desses troncos ele leva para casa, corta em pedaços e coloca no forno para assar o seu pão. É a madeira para alimentar o seu fogão a lenha e para assar o seu pão. Com outro pedaço da mesma madeira, ele leva para um camarada perito em escultura, e esse camarada esculpe ali naquele toco de madeira um ídolo. Olha só, da mesma madeira que você faz lenha para queimar no seu fogão, você constrói um Deus e se prostra diante dele. Não é mesmo uma idiotice? Não é mesmo uma brutalidade? Uma irracionalidade? Quem levanta isso, meus irmãos, não sou eu. É a própria Bíblia. Basta lermos a Bíblia com simplicidade, vamos perceber como a palavra de Deus é contrária a todo tipo de idolatria. Mas eu quero que você leia também ainda o texto do Salmo 135. Está aí para você, Salmo 135,
versos 15 a 18. Salmo 135, versos 15 a 18. Diz assim, é muito parecido com o 115, não é mesmo? 135, de 15 a 18, diz assim: os ídolos das nações são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca, como eles se tornam os que o fazem, e como eles se tornem também os que neles confiam. Palavra de Deus, simples e clara. Mas eu quero lembrar para você então que Paulo está debatendo justamente contra esse conceito. Os homens perverteram a verdade de Deus. Sabendo da existência de Deus, ao invés de cultuá-lo, constroem um ídolo. Então a idolatria significa perversão da verdade revelada. Perversão da verdade conhecida acerca de Deus. Deus é inimigo dos ídolos, visto os mesmos serem uma falsificação do caráter divino. Qualquer forma de idolatria, seja ela materializada ou seja ela apenas mentalizada, é uma perversão do ser divino. Por isso Deus é irado contra toda e qualquer forma de idolatria. Então lembre que mesmo você, cristão, evangélico, professo, você pode também ter ídolos no coração. Cuidado. Cuidado com os ídolos do coração. Cuidado para não criar idolatria dentro de você mesmo. Muitas vezes eu sou o meu próprio ídolo. Muitas vezes o meu dinheiro se torna o meu ídolo. Muitas vezes o meu apego ao meu conhecimento se torna o meu ídolo. Então cuidado para que você não crie ídolos dentro de você. Não apenas o ídolo materializado, esculpido, forjado, fundido, mas o ídolo que você também cria dentro de você ocupa um lugar que não é dele, ocupa um lugar que é de Deus. Então cuidado, porque esses ídolos te levam à falência. Então se prostrar aos pés de qualquer ídolo é desconsiderar o ser divino. Se prostrar aos pés de qualquer ídolo é desconsiderar o ser de Deus. E nós somos chamados a sermos adoradores de Deus. Nada nesse mundo visível é infinito. Nada nesse mundo visível é perfeito. Nada nesse mundo visível é imortal. Então nada aqui pode ser divinizado. Nada aqui pode ser adorado. Nós somos chamados a adorar a Deus em espírito e em verdade. Quando eu terminei o tiro de guerra, fazendo meu serviço militar, isso lá pelos idos de 1979, faz tempo já, hein? Puxa vida, como é que passa o tempo? Eu era um garotão de 19 anos na época, fiz lá o serviço militar e naquela época não tínhamos toda a tecnologia que temos hoje, máquinas fotográficas tão especiais, com tanta capacidade aí de tirar uma foto excelente, muito menos celular não existia naquela época, e foi lá no nosso destacamento do Exército, na época, um fotógrafo. E ele tiraria uma foto de cada recruta, levaria a foto e pintaria um retrato em tamanho maior, um retrato, e traria de volta por preço X para aqueles que quisessem, ou para aqueles que encomendassem, traria o seu retrato. Ele mostrou um retrato muito bonito e convenceu todos os chamados mocorongos, né, todos os recrutas, a também querer aquele retrato. E ele levou então a foto de muitos de nós para se pintar. A foto ficou boa, eu tenho guardado até hoje aquela foto, é uma foto bonita, boa. Emiliano de cap, cabelinho cortadinho, ali pronto, como se fosse um soldado, e lá estava aquele pintor. E no dia marcado ele volta com o seu carro cheio de quadros bonitos, até os quadros, mas quando eu peguei o meu retrato, eu fiquei horrorizado. Não era eu ali. Eu fiquei angustiado ter que pagar o valor para aquele indivíduo, quando na verdade não mostrava, não demonstrava exatamente o meu perfil. Eu fiquei tão indignado que eu nunca valorizei aquele quadro.
levei para casa com um coração amargo, ficou lá durante um tempo, eu nem sei que fim levou esse quadro depois na minha história. Gente, se nós que somos imperfeitos, e olha, eu para fotografia eu sou péssimo. Os meus filhos, minha esposa que me conhece tão bem, eu sou horrível para tirar foto, para achar um ângulo certo para tirar a foto. Eu que sou imperfeito na questão da arte, eu odiei aquele retrato. Agora imagine alguém querer pintar Deus. Que insolência, que presunção é essa do ser humano de querer construir um ser segundo a sua imagem mental e dizer que esse é o seu Deus. Deus é um Deus irado contra toda e qualquer forma de idolatria. Nada nesse mundo visível pode ser construído, pode ser reputado como imagem de Deus. Então pense nisso. Quando as pessoas adoram a criatura em vez de adorarem o Criador, perdem de vista a própria identidade como seres criados à imagem de Deus. Perdem de vista aquilo que eles realmente são, imagem e semelhança de Deus. E começam a adorar um bruto, um ser inanimado, um ser inventado. Não há coerência na idolatria. Não há coerência na verdade religiosa que se utiliza da idolatria. Terceira parte aqui da nossa reflexão, meus queridos irmãos, é a punição divina dos idólatras. Deus é um Deus que vai punir o ser humano. E todo ser humano que não adora a Deus em espírito e em verdade, todo ser humano que não adora a Deus na pessoa de Jesus Cristo, que não foi ao Pai mediante o Filho, todo ser humano é idólatra. Você pode até pensar, não, mas o meu vizinho não é idólatra. Eu nunca vi na casa dele um ídolo, coisa assim. Mas se ele não tem Cristo Jesus no seu coração, se ele não tem Deus através de Jesus Cristo na sua vida, ele tem outra coisa. Ele pode não ter um ídolo de barro, ele pode não ter um ídolo de pedra, ele não pode ter um ídolo fundido, mas lá no seu coração tem outra coisa ocupando o lugar de Deus. Portanto, todos quantos não têm Cristo Jesus como seu Salvador, Deus os qualifica no mesmo prisma. Deus os qualifica com a mesma medida, todos são idólatras. Construíram o seu próprio Deus no lugar de Deus. A idolatria leva o homem, meus irmãos, às formas mais grosseiras de superstição e imoralidade. A idolatria perverte não apenas o lado religioso, mas perverte toda a vida do indivíduo. Veja-se aqui os efeitos. Perceba os efeitos da idolatria, da ausência de Deus. Quando eu falar de idolatria, não pense numa imagem, mas pense num coração vazio. Pense no coração que ele próprio é o seu Deus. Veja os efeitos da idolatria na vida do indivíduo. Primeiro, efeitos na vida moral. Por causa do pecado, do rompimento da ordem sexual, ou da ordem natural da sexualidade, Deus, diz o texto aí, os entregou à disposição mental reprovável. Deus os entregou à imundícia. Interessante isso. Paulo vinha falando que os homens não adoravam a Deus, que os homens trocaram Deus por ícones, por ídolos, feitos à semelhança humana, à semelhança de imagem de animais, etc, etc. E Paulo vai dizer, então, por isso o quê? Por essa troca, por não terem Deus e criarem outros deuses, por não reconhecer Deus e assumir a si mesmo ou outra coisa no lugar de Deus. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si. Paulo começa a mostrar então que essa perversão da adoração reflete na vida moral do indivíduo. E agora esse indivíduo está entregue ao seu próprio pecado para desonrar o seu próprio corpo. E aqui Paulo vai continuar falando de uma perversão da ordem natural de uma sexualidade depravada e pervertida. Olha o versículo 24 especialmente. Versículo 24.
Diz assim: por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem os seus corpos entre si. Deus entregou esses indivíduos a paixões vergonhosas. Algumas outras versões falam paixões infames. Olha então o versículo de número 26 e 27. O que é que diz aí? Verso 26 e 27. Leia na sua Bíblia. Eu vou dar um tempinho para você achar e ler. Verso 26 e 27, em Romanos capítulo 1, Paulo fala assim: por causa disso, Deus os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o seu modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza, semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição de seu erro. Meus irmãos, a indústria da pornografia no mundo inteiro é uma indústria que gera bilhões de recursos. Mas a indústria da pornografia, seja com seus fetiches, seja com seus filmes, seja com seus desenhos, com o que eles quiserem fazer, ou mesmo a vivência da pornografia na vida física dos indivíduos, demonstra apenas o Deus dessas pessoas. Demonstra apenas quem é que ocupa o lugar central no coração desses homens. Deus os entregou a paixões vergonhosas e eles mudaram a sua maneira de se relacionar, de viver o verdadeiro amor entre um homem e uma mulher, e passam agora a viver de forma toda desordenada. Diz aqui que as mulheres mudaram o seu modo natural e fizeram coisas contrárias à natureza. Os homens também, semelhantemente, ou seja, da mesma maneira, os homens também partiram para práticas totalmente inconcebíveis à luz da natureza, à luz daquilo que é o correto. Perceba comigo. A palavra grega, physis, é a palavra natural ou natureza que você tem lá na Bíblia. Ela significa a ordem criada por Deus, né? Physis é a coisa criada por Deus, é a natureza, é a maneira como Deus estabeleceu. Então Paulo vai dizer aqui, olha de novo no versículo 26, por causa disso Deus entregou, porque as mulheres mudaram o modo natural, o modo physis, a maneira como Deus criou. E Paulo vai dizer também lá com os homens, no versículo 27, deixando o contato natural da mulher. Ou seja, conforme é a natureza física, criada por Deus. Homem passou a ter um contato com homem, mulher passou a ter um contato com mulher. E Paulo não avança muito aqui na bestialidade do ser humano, mas é bestial. A perversão da sexualidade leva o homem às práticas mais horrendas que você possa imaginar. Espero que você nem sequer vá ao conhecimento disto. Mas a perversão do ser humano. Então, agir contra a natureza significa violar a ordem que Deus estabeleceu, indo contra a intenção do próprio Criador. Como é que Deus criou o ser humano para viver a sua sexualidade? Como é que Deus criou o ser humano para refletir e experimentar alegria e gozo, prazer, como o próprio Deus é um ser de prazer? Deus nos deu essa possibilidade de experimentar da natureza de Deus, do ser de Deus, do prazer de Deus, em coisas tão particulares, como o relacionamento de um homem com uma mulher, mas deixando esse modo natural de experimentar o prazer de Deus, ele partiu para outras formas. Então é isso que Paulo está dizendo aqui, que essa palavrinha physis levou o homem a agir, essa perversão levou o homem a agir contra a sua natureza, que é colocada aqui na palavra physis, lá no seu original, no grego. Deus criou
uma Eva para Adão e não criou um Ivo. Já viu isso certamente, né? Deus não criou um Ivo para Adão. Não é homem com homem. Deus não criou uma Ava para Eva. Não. Deus não criou uma mulher para uma mulher. Deus criou uma mulher para um homem. Qualquer forma de sexualidade que vá além dessa verdade fere a vontade de Deus. Então Deus criou uma Eva para um Adão. Olha o que é que Jesus fala lá em Mateus. Vai lá, Mateus 19:4. Olha o que Jesus fala lá. Mateus 19:4. Chegou lá? O texto diz assim: então respondeu ele, Jesus: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Quando Deus criou um homem e uma mulher. E disse: sede fecundos. Agora é com vocês. É um homem com uma mulher. Qualquer forma que fuja a esse padrão é contrariar a vontade de Deus. Qualquer forma que vá além desse padrão é ir contra a natureza. É ir contra o modo criado pelo próprio Deus. Mas eu volto ainda mais. Como é que o homem se perverteu na vida moral? Deus o entregou a paixões infames. Deus deixou o homem entregue à sua pecaminosidade, já que ele não quer adorar a Deus, então ele vai se corromper em todos os lados. Mas tem mais. Além do efeito na vida moral, você tem também o efeito na vida mental e social do indivíduo. Uma variedade de atos antissociais é praticada em decorrência de negarem a sabedoria de Deus. Ou seja, quando o homem nega a Deus, ele fracassa. Não só na sua relação com Deus, mas na sua relação com ele mesmo. Na sua relação com o seu corpo, na sua relação com a sua pessoa. Quando os padrões de Deus são negados, a sociedade também entra em desordem. Então, quando o padrão de Deus é negado, o homem não entra em colapso só na relação dele com Deus, nem só na relação dele com ele mesmo, nem só na relação dele com o seu corpo, mas o homem entra em colapso também com a ordem social. Então, ao negar os padrões de Deus, a sociedade entra em desordem, entra em derrocada, em falência, em derrota e leva muitas vezes à desintegração da própria sociedade. Olha o que Paulo diz aí no versículo 32. Olha o que ele diz no versículo 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Você já viu falar de crente indo na parada gay? Ah, mas ele foi só para ver, pastor. Ele foi só porque ele tem amigos lá que são e tal. Ele foi apenas para prestigiar os amigos. É isso que Paulo está dizendo no versículo 32. Sabendo que Deus vai punir, eles não só praticam tais coisas, mas também aprovam aqueles que praticam. Precisa tomar cuidado. Precisa gerenciar a sua vida a partir dos padrões de Deus. Cuidado para você não concordar mental, emocionalmente com o erro do outro, mesmo que você não pratique. Ah, não, eu não faço, mas você acaba aceitando. Cuidado, porque você pode estar caindo na mesma via pecaminosa que os tais estão. Então, não só praticam, mas também aprovam os que assim procedem. É o que Paulo vai dizer aí. Eu quero terminar aqui a nossa reflexão dessa manhã, lembrando com você aqui que há uma cadeia de elos de malignidade que vão corroendo e destruindo a vida do indivíduo, a vida da família, a vida da própria sociedade. É o que Paulo expõe aí nos versículos anteriores. Olhe só os elos de malignidade, a cadeia de comando que vai tomando conta do procedimento social e trazendo muitas vezes a destruição da própria sociedade, da própria qualidade de vida moral, ética, sadia. Preste atenção no que Paulo fala aí, versículos 28 a 31 especialmente. Olha aí, Romanos 1, 28 a 31,
o que é que Paulo fala? Deus entregou esses tais a uma disposição mental reprovável. Ou seja, querem viver no pecado? Então vá. Antes de continuar, eu queria fazer uma digressão rápida com você. Se você correr lá para o texto de Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, Apocalipse 22, 11, Jesus diz assim, através de João, lá naquele texto: continue o imundo praticando imundícia. Continue o injusto na prática da injustiça. E o santo continue a santificar. O que é que Jesus está dizendo através de João? Que o homem, na sua disposição mental, vai continuar fazendo aquilo que é próprio da sua natureza. O pecador não arrependido, o pecador não quebrantado, o pecador que não recebeu ainda a graça de Deus, a sua natureza é depravada, a sua natureza é corrompida, a sua natureza é distorcida e ele vai sempre praticar aquilo que é natural, aquilo que é próprio à sua natureza caída. Continue o injusto na prática da injustiça, continue o imundo na prática da imundícia e continue o justo ou continue o santo a santificar-se. É o que diz lá o texto de Apocalipse 22, 11. Mas olha o que é que Paulo fala. Porque o homem está entregue a uma disposição mental reprovável, porque o homem está inclinado a fazer cada vez mais o que não é justo aos olhos de Deus, Deus então deixou esse homem solto. Não quer me adorar, não quer me servir, não quer viver numa reverência correta comigo, então faça o que é próprio da sua natureza. É mais ou menos essa a entrega de Deus. Não é que Deus tenha inclinado o homem para o pecado. Não, Deus apenas deixou o homem na sua inclinação para que ele fosse atrás dos seus próprios desejos. E Paulo vai dizer então que nós temos uma sociedade cheia de toda a injustiça. Nós temos uma sociedade cheia de malícia. Nós temos uma sociedade cheia de avareza. Temos uma sociedade cheia de maldade. Temos uma sociedade cheia de inveja. Temos uma sociedade cheia de homicídios. Temos uma sociedade cheia de contendas. Temos uma sociedade cheia de dolo. Temos uma sociedade cheia de malignidade. Temos uma sociedade cheia de pessoas difamadoras, que falam mal umas contra as outras só para ver a maldade ou só para ver o lado ruim sobre as pessoas. Somos uma sociedade, ou temos uma sociedade cheia de caluniadores, que inventam males sobre os outros. Temos uma sociedade cheia de pessoas aborrecidos de Deus, que não têm prazer em Deus. Temos uma sociedade cheia de pessoas insolentes. Temos uma sociedade cheia de pessoas soberbas, que se acham melhores do que o próprio Deus. Temos uma sociedade cheia de pessoas presunçosas, arrogantes. Temos uma sociedade cheia de pessoas inventores de males. Fica pensando em como fazer o mal, em como distorcer as coisas. Temos uma sociedade cheia de pessoas desobedientes aos pais ou às autoridades. Temos uma sociedade cheia de pessoas insensatas, tolas. A palavra insensata, já falamos dela outro dia, é o idiota, é aquele que não pensa. Temos uma sociedade cheia de pessoas pérfidas, traiçoeiras. Temos uma sociedade sem afeição natural. Temos uma sociedade sem misericórdia. Eu quero voltar aqui. Todos esses adjetivos que Paulo coloca aqui, e são adjetivos negativos que Paulo coloca aqui, eles não são estanques. Ou seja, eles não totalizam a pecaminosidade do coração humano. Certo? Mas é uma lista até grande que Paulo começa a levantar falhas, erros e pipocar as situações da maldade do coração humano, da pecaminosidade do coração humano, para onde isso vai nos levando.
lembra de Sodoma e Gomorra? A perversão era tão grande ali em Sodoma e Gomorra, que diz a palavra de Deus, que Deus resolveu dar cabo daquelas cidades. A malignidade era tão terrível que Deus resolveu acabar com aquelas cidades. Havia ali uma família temente a Deus, apesar dos pecados que eles tiveram depois, mas era uma família que tinha o temor de Deus. Era a família de Ló. A mulher olhou para trás, virou uma estátua de sal. As filhas enganaram o próprio pai, embebedaram o pai, tiveram filhos com o próprio pai. Uma situação caótica que se deu, mas apesar disso, existia um temor de Deus ali ainda naquela família. E Deus manda então, lá para Sodoma e Gomorra, Deus manda então anjos para libertar, ou para punir aquela cidade, e ao mesmo tempo para libertar Ló daquele contexto. E a história vai dizer que quando aqueles homens chegaram, já era um finalzinho de tarde, começo de noite, e Ló os recebeu em sua casa. E eles entraram para conversar, para convencer Ló de sair dali, porque choveria fogo do céu e destruiria aquelas cidades. E enquanto Ló estava ali sendo convencido por aqueles anjos, ministros de Deus, homens do lado de fora estavam batendo lá e querendo aqueles homens para eles, querendo usá-los como objeto sexual. Olha a perversão do indivíduo, olha a perversão do ser humano, até onde chega, uma sociedade totalmente corrompida. Se você for ler o texto de Ezequiel, salvo engano, Ezequiel 16, diz lá o texto que Deus destruiu Sodoma e Gomorra porque eles não tinham misericórdia do pobre. Eles não estendiam a mão ao aflito. Eles não socorriam aqueles que precisavam de pão. Olha a dureza do coração humano. Eu quero trazer você para os nossos dias. O que é que Deus está fazendo com o mundo nesses últimos 3 meses, 4, 5 meses? O que Deus está fazendo com o mundo nesses últimos dias, com uma pandemia, punindo. Milhares de pessoas já foram mortas por causa desse vírus esses últimos dias. É a ira de Deus que se manifesta nos céus. É a ira de Deus que se manifesta contra toda corrupção do gênero humano. E Deus está corrigindo a mim e a você, meu irmão. Deus está corrigindo a mim e a você, minha irmã, a termos um coração mais voltado para Ele. Olha as mudanças que Deus já está fazendo acontecer nesse mundo. Pais que eram desafeiçoados aos filhos, agora tendo que conviver com os filhos em casa e aprendendo a suportar, aprendendo a amar, aprendendo a usar de fato a sua responsabilidade para construir filhos melhores. O que é que vai ser da nossa sociedade daqui 1 ano ou 2, quando essa pandemia tiver acabado? Não pense que vai acabar agora, dia 10 de maio, quando o governador pretende voltar às atividades normais aqui no nosso estado. Não, a pandemia vai corroer esse mundo ainda uns 2 ou 3 anos sem dificuldade. Muita gente ainda vai continuar morrendo por causa desse maldito vírus. Mas é um maldito vírus que Deus permitiu e usa como punição a nossa humanidade depravada e pervertida. Deus está mudando os rumos da nossa história. Então lembra, nós falamos lá no comecinho que a ira de Deus nem sempre ela está focando só o último dia, nem sempre ela está voltada só para o fim da história, mas a ira de Deus se mostra muitas vezes silenciosa na história humana. E Deus vai tratando, Deus vai punindo, Deus vai disciplinando. Quero terminar aqui, concluindo então nossa reflexão essa manhã sobre a ira de Deus, sobre a pecaminosidade humana. Eu termino dizendo que a pecaminosidade desenfreada conduz o indivíduo ou conduz a sociedade a uma condição tal que os próprios pecados se somam como punição e castigo sobre os próprios erros. Ou seja, o indivíduo é tão pecador, ele é tão desgarrado de Deus, ele é tão descomprometido com a reverência, que os seus próprios pecados o punem pelos seus próprios pecados. E é uma corrente viva, é uma roda viva que esse indivíduo vive, sofrendo numa vida desgraçada,
às vezes não fisicamente, mas uma vida desgraçada, espiritual perante o Senhor, sendo punido pelos seus próprios pecados. Essa onda pecaminosa leva o homem a rejeitar totalmente a Deus, esse Deus que é o único que pode tirá-lo desse redemoinho de perdição. E a humanidade está assim, perdida, indo para o fundo do poço, sem perceber que o caminho é Deus. O caminho é Jesus Cristo. Deus já abriu um caminho, uma rota de volta desse homem para sair desse redemoinho de morte e encontrar-se com o seu Salvador. Deus já providenciou a salvação para o homem através de Cristo Jesus. Então esse homem precisa de Jesus para libertá-lo da sua destruição. Caso contrário, se ele não receber Jesus como seu Senhor e Salvador, esse homem está fadado a ir para o fundo do abismo, para o fundo da perdição. Gente, é Bíblia, não dá para fugir disso. No capítulo 2, 3, nós vamos fazer isso na próxima semana. Durante a semana, leia capítulo 2 e 3 de Romanos, e você vai perceber de novo Paulo tratando desse mesmo tema. A ira de Deus agora sobre o povo judeu. A ira de Deus agora sobre o gentio, de maneira mais detalhada, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. No finalzinho do capítulo 3, Paulo vai dizer que Deus tem uma provisão de salvação, a propiciação em Cristo Jesus. Está tudo perdido, mas Deus tem a salvação. Está tudo indo para o buraco, mas Deus tem a chave que abre uma nova porta, uma nova esperança na vida do pecador. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e que Deus nos ajude a compreender a pecaminosidade humana, para nós mesmos nos cuidarmos perante o Senhor e, ao mesmo tempo, avisarmos tantos incautos que estão caindo do redemoinho da perdição e nem sequer se dão conta disto. Amém? Deus possa fortalecer a sua vida, Deus possa te abençoar. No próximo domingo, então, se Deus nos ajudar, estaremos aqui falando sobre o justo juízo de Deus. No capítulo 2, verso 1, até o capítulo 3, verso 20. Participe conosco, não falte, venha estar conosco no próximo domingo. Amém?